Para comprar lanche. Eu vendia para comprar lanche. Então eu comecei vendendo. Pra você ter uma ideia, eu comecei vendendo arte desde moleque, mas eu nunca acreditei. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista de novo aqui no ar para você. É o podcast da Rentalize, o programa que te ajuda a produzir mais. Sabe por quê? Porque aqui a gente traz convidados que vêm compartilhar a sua história de sucesso, o seu case, para que você possa se inspirar e fazer também na sua empresa, na sua profissão. Hoje eu estou aqui com o Adriano Figueiredo, artista plástico, grande amigo, um parceirão, toca aqui. Tamo junto. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, né? Falar sobre a minha trajetória. Exatamente. É sempre muito bom porque eu posso inspirar outras pessoas, né, cara? Aí Mato Grosso tá precisando, né, O Brasil tá precisando. de inspiração. Legal. Então vamos falar sobre isso, né? Como é que você começou? Você acordou e começou a pintar. Pintar demorou muito, cara. Eu passei por muitas experiências, mas desenhar eu sempre gostei, cara. Não é nem gostar, eu tinha necessidade de desenhar. Era um jeito de extravasar? Não, era sede. Fome. Eu levantava com fome, com sede, eu tinha que desenhar. Era algo incontrolável pra mim. E aí, mas eu não queria, cara. No começo eu não queria. Por que essa resistência? Eu nunca tive contato com artista, nunca vi ninguém bem sucedido que vivesse da arte, então pra mim era algo impossível. Você tinha um bloqueio, achava que era... Eu tentei fazer um monte de coisa, mas tudo relacionado à arte. O que, por exemplo? O primeiro trabalho meu foi com 15 anos. Minha mãe falou, Adriano, vamos levantar daí, você vai ficar aí com a cara pra cima até que hora? Né? Aí eu não gostava que ninguém chamasse atenção, eu falei, eu vou caçar um trabalho. Eu falei, eu vou sair agora, enquanto eu não achar, eu não volto pra casa. Eu podia ter ficado um mês na rua. Procurando. Mas não, no primeiro dia eu encontrei uma loja de decoração. E aí eu vi que tava precisando de uma pessoa para criar as artes. Antigamente, loja de decoração era desenhado na mão, não era impresso igual hoje. Sim, você lembra qual loja era? Ai, cara. Onde fica? Ficar em Várzea Grande. Porque minha mãe tinha uma loja de decoração em Várzea Não, Grande. não é sua mãe, não. Era Ritmo de Festa. Ritmo da minha mãe era Arco-Íris Festas. Ah, então, era Ritmo de Festa. E eu sei que você tá falando que era tudo na mão. Era tudo na Hoje mão. você faz na plotter, o painel, Recorta no laser. Não, o meu teste foi fazer uma... Como que é a namorada do Chico Bento? Margarida. Rosinha. A Margarida é outra. Então meu teste era uma rosinha. Eu falei, se você conseguir fazer... No isopor ou no... No isopor. Moleza, né? Fiz lá, já saí empregado. E aí eu trabalhei com isso, cara, 4 anos. E aí eu comecei só desenhando, no final eu fazia a mesa inteira. Esculpia. Eu fazia de ponta a ponta a mesa. Isso com quantos anos? Já tinha 15, 16. Mas o negócio que eu comecei com arte, eu vendia desde de moleque, velho. No colégio. Eu fazia Cavaleiro Zodíaco. No papel? Na cartolina e vendia. Vendia pro cara fazer tipo de pôster? Pra comprar lanche. Eu vendia pra comprar lanche. Então eu comecei vendendo. Pra você ter uma ideia, eu comecei vendendo arte desde moleque. Mas eu nunca acreditei. Eu achava que não... Né, que lá mas tinha alguém que te dava força? Porque cara, pai hoje em dia compra o lápis, compra a cartolina pra incentivar. Você teve esse apoio? Cara, minha origem é muito humilde, né? Minha mãe é professora, trabalhava 3 períodos para bancar, a gente morava de aluguel. O meu pai era um faz-tudo. Meu pai, ele não parava com nada. Como ele era muito inteligente, ele aprendia as coisas muito rápido. Um dia ele era tapeceiro, outro dia já era marceneiro, outro dia ele já estava fazendo um artista calça. Também. E hoje ele pinta. Ele pinta. Então a gente passava muita dificuldade, então eu não tive acesso a nada, eu fazia com o que tinha ali, né? Mas a minha mãe sempre me apoiou no que eu fazia, né? Ela me pagou um curso depois, vamos pular assim, ela me pagou um curso de CorelDRAW. Você já foi pro... Claro, eu comecei no Corel 5 talvez, 4. Eu acho que comecei no 4, Corel 4. E aí eu fiz esse curso e eu migrei. Corel Pau. Se você não salvasse, aí tava lá o backup que ele mesmo criava, cópia de segurança. Cara, Nossa, já perdi já perdeu coisa. Quem mexeu com o Corel sabe, né?
Mas assim, eu gosto. Até hoje eu gosto do CorelDRAW. Que legal. E aí eu migrei, né? Eu saí da arte física, aprendi muito, né? Misturar cores, ampliação, ampliava muito, né? Você pegava, às vezes chegava com desenho. Hoje você vê na internet, mas antes não tinha. Ela imprimia um desenho lá e falou, Adriano, eu quero fazer uma mesa disso. E aí essa técnica de ampliação, ela não é fácil, né? Aqueles caras que fazem painéis, por exemplo, tem uma técnica para você transformar um desenho pequeno em algo grande, né? Grande. Mas eu confio na minha noção. E o que nunca mais esquadrejei, nada. Eu não? sempre confiei na proporção. Porque assim, o que define o tamanho do desenho é o primeiro traço. O mais difícil é o primeiro traço, porque depois você vai criando relações entre um traço e o outro, a proporção, e aí ele amplia, né? Então eu sempre confiei muito na minha... Deus me deu, então vambora. E o que você tira de maior lição dessa época toda aí? Cara, a aprendizagem. As quedas, os erros, eu errava muito e eu não entendia antes por que eu errava e por que eu ficava patinando. Hoje eu entendo, porque todos aqueles erros e todas aquelas quedas me deixaram forte. Hoje eu caio e já caio levantando. Resiliência. Então eu aprendi muito nessa época, que foi uma época sofrida, né? E aí eu trabalhei para uma empresa de criação de logomarca, aí eu fazia montagem de chaveiro. Eu falei, cara, esse negócio de chaveiro dá dinheiro, né? Brinde. Empresa de brinde. Montei uma empresa de brinde. Saí de lá, montei uma empresa de brinde. Aí foi o seu primeiro passo como empreendedor, porque até então você estava trabalhando para outras pessoas. Sim. Aí, empreendendo solo mesmo. Você falou, agora eu vou botar o meu capital em risco. Isso. Foi aí? Foi aí. E a sua experiência com isso? Péssima. Você atribui a que esse insucesso? A falta de preparação. Eu não me preparei para aquilo, né? Eu apenas observei uma oportunidade, mas eu não me preparei para ela. Entendi. Então, quando eu montei a empresa, eu sabia a parte de produção, mas o resto eu não sabia nada. Contabilidade, estoque... Você tinha que tudo vender. Isso. Então, quando eu montei a empresa, eu montei a empresa, mas eu era a firma. Eu produzia, eu criava, eu vendia, né? Eu comprava, eu fazia tudo. Então eu vivia sobrecarregado. E assim, quando eu ia vender, eu criava um personagem, né? Eu falava, não, hoje eu sou o vendedor, eu sou o cara, eu vou chegar e vou vender. E eu chegava, cara, eu nem me... Cara, como que eu consegui vender? Eu falo que eu não fui bem sucedido, mas assim, o aprendizado que eu tive lá é muito importante para o que eu faço hoje. Claro. Eu aprendi a negociar. Eu aprendi entrar em lugares que se eu fosse só artista ali dentro do ateliê, eu não conseguiria. Acessar. Eu vendi para toda a rede Chevrolet, quando eu tinha brinde. Os brindes. Uhum. Eu vendia para Taurus. Eu tive clientes muito bons. Que massa. Mas sabe quando você não está no seu lugar no universo? Uhum. Você está fora do... Estava deslocado. O universo, imagino que é uma engrenagem. Todo mundo tem o seu lugar ali, onde você vai, o seu potencial vai ao máximo. Eu estava fora. Eu ficava girando ali, ó, no ar. A hora que eu falei, eu decidi, eu vou fazer arte, que é o que... Deus me deu esse dom. Uhum. Ele vai me cobrar. Porque eu te dei um dom, você lembra? O que você fez com ele? Enterrou? Como na Bíblia diz, né? Você enterrou o seu talento ou você multiplicou? Então eu senti muito isso no meu coração. E aí quando eu encontrei o meu lugar no universo, as coisas começaram a acontecer. E aí eu entendi tudo que eu tinha passado. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Cara, é impressionante como eu uso cada coisa que eu aprendi e todo erro que eu cometi, que eu uso hoje. E tem a ver com aquele ditado, né? Às vezes a gente acerta e nas outras a gente aprende. Sim. Ou seja, não é que a gente erra, a gente aprende. Então você usou esse tempo para aprender. Me diz uma coisa, 2 dicas que você daria então para quem está começando hoje. 2 dicas para não cometer o mesmo erro que você cometeu quando começou a empreender. Eu acho que tem que errar, cara. Ou seja, primeira dica. Faz. Faz e erra. Faz, não. Cara, se você tem uma ideia,
E ela fica na sua cabeça, faz, levanta e faz. E aí você vai aprender. Você acertar, porra, acertei já. Mas se você errar, você não vai mais errar esse erro. Ou seja, faz, Colecione testa, erro. colecione Uma erro. dica boa. Legal. Colecione erro. Erra diferente. Nunca repita o mesmo erro. Isso eu levo pra minha vida. Eu posso errar, mas esse erro aqui eu não erro mais. Demais. Eu vou errar outro. Demais. E a outra dica? Outra dica é seja feliz, cara, no que você tá fazendo. Você tem que estar feliz, cara. Porque se você tá feliz no que você tá fazendo, você tá na frente de muita gente que tá fazendo aquilo lá com ódio. Arrastado. Então, se você tem algo que você gosta, você tem uma vantagem. Uhum. Então, seja feliz no que você tá fazendo. Invista no que você gosta. Demais. E Adriano, e que hora então que você realmente falou, a arte, esse é o talento que Deus me deu, vou ser cobrado por isso? Aonde que foi a virada ali? Foi porrada, velho. Eu fui entregar uma mercadoria, tava errada, né? Tipo, eu já tava precisando muito daquela grana. Era o que, chaveiro? Era chaveiro. 10 mil chaveiros errados. Porra, não era 10 não, era 3 mil. Ah, velho! 3 mil chaveiros. E aí já tava atrasado, eu já tinha emprestado dinheiro pra fazer, pra produzir, cara. Não tem como você tá já não... Tá alavancado ali. E aí eu fui entregar, eu tinha invertido o número do telefone, só isso. Tá uma coisa simples. O cara olhou lá e falou, cara, você já chegou atrasado aqui, esse trem já era pra estar aqui. Aí se chega errado, não quero mais. Ah, mas eu arrumo, você é tranquilo. Ou você pega esse chaveiro e vai, leva pra sua casa, se você deixar aqui eu não vou pagar, eu vou jogar fora. Pra ele também não tem serventia. Não, eu entendi. O cara, só dele estar me recebendo lá, ele já tava fazendo um favor, porque tava atrasado, né? Uhum. E eu peguei aquele material, coloquei, andava numa motinha, né? Aí eu fui. Quando chegou ali na febre, a moto pifou. Não sabia o que era, estacionei ela no posto lá e fui embora, terminei embora. No solzinho nosso aí, de 30 graus, 30 e poucos. Tá com dó, né? Aí eu cheguei em casa, velho. Fui descansar, né? Aí cortaram minha luz. Putz! Cara, aí eu falei... Eu ajoelhei e pedi pra Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu preciso de um sinal. E aí nessa noite, um pouquinho que eu dormi, eu tive um sonho. Um sonho que eu voava entre as nuvens, e as nuvens eram coloridas, de tinta. Eu passava entre elas assim, ela era macia. Eu sinto até hoje. Eu tô vendo a sua emoção em explicar. E eu passava assim, eu saía dela, e eu saía colorido. Era um sonho mais real que eu já tive na minha vida. E eu entendi aquilo lá, eu acreditei, falei, é a resposta. Deus me mostrou o que eu tenho que fazer. No outro dia eu levantei e falei pra minha esposa, falei, Tati, eu vou dedicar minha vida à arte. Deus tá mandando. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer só isso. E ela falou o quê? Ela sempre foi muito companheira, cara. Eu achei uma mulher que ela é junto mesmo, pra tudo. Ela pinta comigo na rua, pra você ter uma ideia. E ela falou, tá bom, vamos. Eu brinco que a gente tem um encontro marcado pra outra vida, que essa aqui não vai dar. Não vai dar, não é suficiente. Não é suficiente. E pelo que eu sei da sua história com ela tinha uma papelaria. Tinha. E aí você ia lá comprar cartolina, comprar canetinha. Na verdade, eu tô achando que você não nasceu com dom nenhum, não. Você criou o dom de tanto ir lá comprar. Cara, você viu. Não foi isso? Não, como que eu fugia da arte? Ela tinha papelaria, ela me oferecia todo o material e eu não queria. Eu me negava. Você não tá entendendo, eu não tô vindo aqui por causa do material. Não. Não é interesse, né? Não, nenhum. Então, aí quando eu tava falando sobre o que mesmo? Qual parte? Sobre o seu sonho, Deus te deu essa direção. Aí eu acreditei totalmente. Falei, não, é isso que eu vou fazer. E eu comecei a estudar pra mim criar um estilo. Próprio. Falei, se eu vou trabalhar com isso, eu não quero ser mais um. Eu não quero que as pessoas passem por mim e ou ela vai achar muito ruim aquilo, ou ela vai achar muito bom. Sim. Eu queria criar uma identidade Sim. que fosse forte, que
ficasse na placa lá do Adriano. Sim. Onde eu vi. Você não precisa nem assinar. A pessoa sabe que aquilo é uma obra sua. Então, E como é que foi esse processo? Dolorido, cara. Mas Dolorido você encontrou porque... ele como? Porque hoje você tem a sua identidade. Sim. É fácil saber. É dolorido, eu acho que é parte do artista que é mais dolorido, porque hoje já foi feito tudo. Estamos em 2021. O que já não foi feito na arte, cara? Tudo que você faça hoje tem referência, vai se parecer com alguma coisa que já foi feita. Uhum. Então, primeira coisa, eu falei, o que tem dentro de mim? O que é só meu? A minha visão de mundo. É isso que eu queria. Eu falei, eu vou buscar algo que é só eu que tenho. Que só eu vivi a minha vida. Então, eu peguei algumas lembranças da minha infância. Certo. Que eram os vitrais, que quando eu ia para a igreja, eu ficava olhando, eu ficava fascinado com as cores. Os vitrais coloridos e eu tal. queria aquela luz dos vitrais. As curvas eu não sei de onde vem, mas tudo que eu fazia, desde quando eu trabalhava com criação de logomarcas, se você pegar as logomarcas, são tudo cheio de curva. Então eu sempre gostei, eu nunca gostei de... Já era um traço seu. É algo de dentro mesmo. Eu queria isso na minha arte e eu queria falar sobre a minha cultura. Porque meu avô ele fazia viola de coxo, era corurueiro. Sei. A gente tinha uma festa de santo que tinha toda essa parte da cultura, desde levantamento de mastro, lavação de santo, cururu, siriri. Então, aquilo para mim eu queria falar, não, eu vou defender minha cultura, eu vou ser um combatente. Porque na época, chegou muita gente de fora, então o cuiabano, a cultura cuiabana não estava em evidência. Né? Tava aquela efervescência de chegar novas culturas e tal. E eu falei, não, eu quero defender minha cultura, eu quero falar sobre as minhas coisas. Então foi esses 3 pilares aí que eu defini. Que demais. E aí depois eu comecei a estudar para fazer com que isso se transformasse em algo meu. E aí foi estudo. Eu passei por várias. Eu fiz realismo, eu fiz... Eu me inspirei muito no Salvador Dalí, uma época. Eu fiz quadrinhos, então eu experimentei muito. Eu queria ter repertório. Eu queria, primeiro, me encher, e aí o que transbordasse era meu. E aí o que ficou da sua identidade, colorido, traços curvos, o colorido dos vitrais, os traços curvos e a cultura cuiabana. Massa. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta com mais Adriano Figueiredo. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. Estamos de volta e você, empresário que quer oferecer crédito consignado para os seus funcionários, entre em contato com a Rentalize através do nosso site ou das nossas redes sociais, tá bom? É uma facilidade para o seu empresário produzir mais e não ficar com a cabeça pensando em conta. A Rentalize te ajuda e ajuda a sua empresa a produzir mais. Entre em contato conosco. Adriano, você estava falando sobre a criação do seu estilo. E uma vez que você criou esse estilo, essa sua identidade, você tem que mostrar ela para o mundo. Eu já vi obra sua na rua, viaduto, vi obra sua recentemente utilizando cinza do Pantanal, na queimada do Pantanal. Vi até aquela obra que você fez no VLT. Como é que vem essa inspiração? E conta um pouco sobre essas obras que você já espalhou pela cidade, a importância de estar se mostrando nas ruas para a cidade. Quando eu defini o meu estilo, a minha meta era como que as pessoas vão conhecer meu trabalho. Divulgação. E uma coisa que eu coloquei na cabeça é que todas as oportunidades que eu tivesse a partir dali, eu ia potencializar ela. Eu ia fazer com que elas... Eu ia usar aquilo da menor... Podia ser uma oportunidade pequena. Eu ia fazer com que ela ficasse grande. Uhum. Então eu tinha isso na minha cabeça. Eu comecei na internet, coloquei meus trabalhos na internet. E aí, engraçado que as pessoas de fora foram as primeiras a ter acesso ao meu trabalho. Tipo, no começo, o meu Facebook, por exemplo, era uma torre de Babel. Eu aprendi a falar obrigado em todas as línguas que você imaginar. Porque ele atingiu, o meu trabalho atingiu primeiro as pessoas de fora. Que louco isso, né? Eles sentiam a cor, né, do nosso calor. Eu queria transmitir esse calor nosso. E eles sentiram essa cor. Então eu já estava vendendo obras para
para Noruega, eu tive vários convites para ir para Espanha, para França, e aqui no Mato Grosso nem meu vizinho sabia que eu estava. Não, então eu utilizei... Faz parte, primeiro, né? Eu utilizei primeiro a internet para falar, e eu deixei o meu trabalho falar, né? Porque o que a gente tem que fazer é fazer o nosso melhor. Isso que a gente tem que fazer. Cada detalhe ali no meu trabalho, eu faço o meu melhor. Uhum. E aí, quando eu vou colocar isso para as pessoas, elas vão sentir esse amor. É a Então, excelência, né? Fazer com Isso. excelência. Então, quando você faz o seu melhor, e a hora que você consegue mostrar isso, aí o seu trabalho vai dizer, né? Ó, foi bem feito, isso aí foi feito de coração. Esse cara é diferente. Então, quando eu comecei a receber o convite de fora, eu fiquei louco. Falei, cara, aqui ninguém me conhece. E como que esse pessoal de fora tá me convidando como se eu fosse que eu nem me considerava artista, como se eu fosse um artista famoso, Mr. Adriano, não sei o quê. Uma vez ligaram lá em casa, falando inglês, eu falei, cara, me deu um desespero, não sabia falar inglês. Falar com alguém, aí minha esposa também, não sei também. Aí eu falei, Oh, yes, dollar. Sorry. I don't speak English. Aí ela mandou por e-mail, era uma galeria da... Ai, meu Deus. Da Eslovênia. Caramba! Me convidando para mandar umas obras lá. Falei, cara, o negócio tá acontecendo. Eu acho que eu fiz algo especial na minha vida. Foi o feedback que você esperava, né? Sim. E aqui? Aqui como foi que destravou? Aqui foi alguns anjos que apareceram na minha vida. Que primeiro foi um programa de TV que me procurou, eu já tinha 50 obras lá. Falei, eu vou me preparar aqui. A hora que eu tiver a minha oportunidade, eu vou estar. É tipo o cavalo, quando o cavalo passar, eu vou saber, vou montar. Eu vou embora. Então eu tava lá com 50 obras prontas, não sabia se ia vender, não sabia se alguém ia gostar, não. Eu me dediquei e fiz o meu melhor. Produziu. E esperei. Quando esse programa foi me visitar, eu ficava assim, cara. Ansioso. Não, de nervoso, nunca tinha dado entrevista na vida. E aí eu dei entrevista inteira assim, cara. E eu falei da minha vida, falei tal. E aí, a hora que eles entraram lá e viram, nem era ateliê ainda era de brinde. Eu transformei, juntei os brindes tudo pra um canto assim, montei as telas tudo lá. E eles ficaram, cara, da onde você saiu? Né? Porque ninguém me conhecia e de repente eu já tava ali com... Eu falei, eu me dediquei muito, né? Eu tava esperando vocês aqui. Não sabia quem chegaria aqui, mas eu tava esperando vocês virem aqui, eu tava esperando vocês me procurarem. Que massa. Eu confiei plenamente no sinal que Deus me deu. Eu mergulhei de olho fechado. E aí, a partir dessa... É uma característica, né, do empreendedor. Sim. As pessoas não estão vendo o que você está vendo. Cara, esse negócio que você falou aqui é muito legal, porque quando eu vendia brindes, eu aprendi muito com os empreendedores. Que eu acho que eles são artistas. Que eram os caras que você atendia. E era só cara... Uhum. Então, eu prestava atenção em tudo que ele fazia, como ele lidava antes do cliente, como que ele conversava com o cliente dele, como que ele atendia o cara que estava vendendo para ele, a diferença quando ele falava vendendo e a diferença quando ele falava comprando. Tudo isso aí eu ficava atento. Então eu aprendi muito com os meus clientes. E eu apliquei tudo na minha arte, né? Então quando eu comecei a receber esses convites aqui, depois do programa, cara, apareceu um monte de coisa. Tipo, eu fiz 8 exposições seguidas aqui em Mato Grosso. Tipo, no mercado, em galeria. E aí eu lembro não sei se você conhece o Eduardo Maon. Conheço, não sei quem é, né? É um advogado, ele tem uma coleção gigante. Aí ele me convidou para fazer uma performance. Sei. E eu não sabia fazer performance. Falei, eu vou, claro. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou. Eu vou lá, eu pintei metade de uma tela, cheguei lá e fiquei terminando. Eu não sabia o que era, nem era performance, né, que era para pintar rápido e tal. Uhum. Falei, não, eu acho que ele convidou para ir pintar lá, eu vou lá. E aí ele me apresentou para a alta sociedade, né? Os convidados dele eram as pessoas que consumiam arte aqui.
E isso me ajudou muito, que eu comecei a vender aqui, em Mato Grosso. E aí, ele me ajudou a fazer a primeira exposição, que foi na Academia de Letras. Cara, eu fazer uma exposição na Academia de Letras, cara, é um lugar histórico, né, para nossa capital. E aí, a minha primeira exposição grande foi lá na Academia de Letras. Eu fiz no dia do meu aniversário e foi como se fosse minha formatura. Então, é ali que começou, 2012. Eu conto a minha trajetória a partir de 2012. Porque antes... Ali é um marco para você. É um marco, porque antes disso eu ainda fazia outras coisas. A partir de 2012, eu só fazia arte e comecei a viver de arte. E senti a emoção de você ganhar um dinheiro com o que você ama. Aí pegou aqueles 3 mil brindes que tava aí e falou, agora realmente vou jogar fora, tô livre dessa... Eu ainda consegui vender aquilo lá, rapaz, pra outro cliente. Compre um quadro e ganhe 3 mil chaveiros com o telefone errado. E aí, cara, a partir disso, deslanchei, cara. Deslanchei. Eu falo que o meu dinheiro, ele é tão valioso pra mim, porque eu faço o que eu amo e ainda recebo por isso. Que presente, esse privilégio, né? Isso eu agradeço todo dia. Quando eu levanto da cama, eu agradeço. E a hora que eu entro no ateliê, a primeira coisa que eu faço é benzer meu corpo e agradecer. Deus, obrigado por eu estar aqui e dedicar minha vida ao que eu amo. Obrigado por me deixar fazer isso. Que top. Então, isso pra mim não tem valor, cara. Não tem dinheiro que pague, assim, a satisfação de eu poder dar sustento da minha família, viajar, comprar um carro, fazendo o que eu amo. Aqui em Mato Grosso, você não está entendendo como isso é difícil. Como um artista viver da sua arte. Eu acho que você fazer o que ama é muito difícil, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio. Não é. E eu agradeço muito a Deus por isso. Adriano, você tem um lado empresário muito grande, muito forte. É a questão da divulgação, a questão do comercial. E como você concilia isso com o seu lado artista? Porque eu vejo, por exemplo, na música, muitos artistas, eles têm alguém que cobra, alguém que negocia, alguém que agiliza tudo para ele poder só cantar. A partir do momento que o cara começa a fazer tudo isso, ele vai deixando o dom dele de criar mais de lado para fazer o comercial, empresariar, que dá trabalho. E você tem que fazer uma conciliação disso tudo para não deixar esse dom seu também ficar adormecido, se perder. Como que você equilibra esses dois eus? Então, isso acontece mesmo. Pra você ter uma ideia, com 2 anos eu estava em Portugal, fazendo minha primeira individual. Mais um ano eu estava em Wynwood, Miami. Naquele bairro lá que tem 70 galerias. Eu nem sabia que era. Mas chama Miami Design District. Então, é um lugar fantástico. Então, eu fui convidado para uma galeria de lá, fiz 2 exposições lá, e aí as coisas começaram a ir numa velocidade que... Acho que alguém caiu aqui do lado. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas esse barulho aqui não foi normal. E aí tava indo numa velocidade. E aí entrou a minha esposa. A minha esposa, ela é comerciante. Ela nasceu comerciante. Você conheceu ela no balcão da papelaria. Então, o que eu não gostava de fazer, ela assumiu. Né? A parte de papelada, tudo que é burocrático, que envolve números, ela entrou para me ajudar. Né? Então, eu consigo me concentrar. Eu gosto muito de negociar até hoje. Eu faço questão de negociar minhas obras. Eu quero saber para quem elas são vendidas. E aí existe um conflito mesmo do meu eu artista, que é coração, e o que eu aprendi como empresário. Que é razão. E você tem que equilibrar isso. Porque às vezes eu não deixo que o dinheiro me transforme num escravo também, que eu faça tudo pelo dinheiro. E aí entra o artista. Falou, não, isso aqui para minha arte não vai ser legal. Né? Vai ser uma oportunidade que eu vou ganhar dinheiro, mas que vai ter um desgaste. Entendi, que não faz sentido para arte. E aí eu tento fazer esse equilíbrio, mas há esse conflito, né? Pegando um gancho. Desequilíbrio. Ela desempata ali. Mas pegando um gancho disso que você falou, olha, isso aqui comercialmente faz muito sentido, mas artisticamente não. Por N motivos. De repente não vai dar a visibilidade que você quer e tal. Quais seriam, assim, 3 erros que nesse setor as pessoas cometem
e que você acha que seria bom não cometer? 3 erros nesse setor artístico que você vê as pessoas cometerem com frequência. O primeiro erro, e eu considero o maior, vou começar pelo maior. Tá. É quando você acha que o poder da arte é seu. Você, como artista, achar que o poder da arte é seu. O poder da arte é dela. A arte é poderosa. Uhum. Quem te deu o dom é poderoso. Uhum. Você é só um instrumento. Entenda isso. Perfeito. Você entendeu isso, você já vai conseguir até ficar mais você. Falou, não, eu confio, né? Uhum. Então eu vou seguir. Mas, segundo... Outro erro é com quem você vai se relacionar. Pode Tem crer. pessoas que se aproximam de você com interesse próprio e que não tem nada a ver com a sua arte. Perfeito. Então eu errei muito com pessoas erradas, Uhum. né? De me relacionar com pessoas erradas. E o terceiro? E o terceiro erro é quando você se coloca em situações que você não controla. Por exemplo? Por exemplo, você assinar um contrato com uma galeria ou então você colocar o seu trabalho em um lugar que você vai perder o controle. Vou citar um exemplo. Entendi. Eu coloquei a minha arte num site. Eu não tomei cuidado como eu coloquei essa arte ali. Então ela foi copiada. E eu coloquei em alta resolução. Entendi. Então ela foi copiada por um bar lá em Blumenau. E o cara adesivou o bar dele inteirinho com a minha arte. Aí um seguidor meu foi lá e falou, Adriano, que legal, ó, tô num bar aqui em Blumenau. Parabéns! Que legal. A primeira até achei legal. Ele foi filmando assim, tinha 1, 2, 3, 9 artes. O bar falou, Adriano, não sabia que você tinha um bar aqui, cara. Praticamente seu. Eu falei, eu não sabia também. E aí eu entrei em contato com a pessoa e ela não deu as bolas. Falei, não, tô divulgando seu trabalho aqui, ainda tive que arrumar alguns quadros que estavam em baixa resolução. Tipo, cara... Ainda te deu esporro. E eu falei, não acredito nisso, velho. E aí eu tive que entrar com o advogado. Claro, é desgastante. Ele teve que pagar. Eles pagaram o valor que dava pra comprar as obras originais. Teria saído melhor. Eu aprendi nisso. Eu não posso colocar o meu trabalho em lugares que eu perco o controle. De trás pra frente, então, o terceiro. Tomar cuidado com esses lugares, galerias ou locais em que você não tem controle. Relações. As relações, cuidado com quem você se relaciona. E... A primeira é você entender com o poder da arte. A mais importante, você não é nada. A arte é que é tudo. O poder é da e arte. o dom. Quando o artista acha que o poder é dele, ele fracassa. Forte isso. Vamos para mais um intervalo então? Bora. E a gente já volta pro último bloco. Não sai daí não. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com Adriano Figueiredo aqui no nosso podcast. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui e se inscrever no canal. Mas você sabe também que a gente distribui o nosso programa no Spotify, na Apple Music, na sua plataforma de podcast favorita. Então não tem desculpa. Vai fazer aquela caminhada, vai pegar a estrada, vai ouvir no programa aí no rádio, no som do seu carro, que vai ser muito bom para você produzir mais, crescer mais como empresário, como ser humano. Adriano, conta pra mim como foi a criação de After. Tem muitos episódios que a gente usa After pra ilustrar. Mas hoje a gente ilustrou uma pessoa que se inspira muito na sua obra, que é a Aline, minha esposa. Legal. Mas After, eu sei, porque você já me contou, mas queria que você contasse aqui, que você não tem controle sobre ela, né? Não. Como que foi que essa obra surgiu e como você se relaciona com essa produção? Eu pra falar a verdade, até hoje não sei, eu não entendo muito, né? Eu não consigo me relacionar com ela de uma forma que eu domine, que eu consiga... não é igual ao meu trabalho que eu faço dia a dia. Porque ela começou assim, eu tava fazendo a minha arte, né? As curvas lá e tal. De repente eu parei
E tinha uma espátula, né? Como a Tati tinha papelaria, tem muito material lá. Então tinha uma espátula, uma tinta ali. E eu comecei a brincar com essa espátula. Brincando, assim. Pensando em outra coisa e tal, brincando com ela ali. Planejando alguma coisa, eu não lembro exatamente. E aí, a hora que eu terminei assim, eu larguei ela, eu voltei e falei, que legal, né? Mas eu não entendi. Beleza, guardei aquilo lá. Aí começou a acontecer outras vezes. De eu estar pintando, de repente me dá alguma coisa, eu parar e esticar uns papel no chão e pegar a tinta que tiver lá. E aí fazia, cara, o que será que é isso? No começo eu pensei que poderia ser um autorretrato. Certo. Porque, né, barbudo e tal. Deixei lá. E aí foi acontecendo. Isso desde o início. Todo mundo fala, After é uma série nova. Não é. 2013 é a primeira. Você falou que começou mesmo em 2012? 2013 ela já estava comigo. Cara. Ela estava me acompanhando e eu não entendia. Eu fui entender, sei lá, uns 3 anos, 4 anos atrás. Né? Eu sou péssimo com data. Mas foi um dia que eu abri, me deu essa vontade. Eu fiz mais umas 2. E era assim. Ela vinha, eu pintava 3, 4, 5, assim. Eu fazia e depois eu ia ver o que era. Eu fazia, não tinha concentração, não tinha nada. Eu pá. Aí eu afastava. O que virou? O que virou? E aí um dia eu abri. Eu abri todas lá, eu olhei assim, falei, cara, é Cristo. Tem um sentido nisso aqui. Quando eu vi todos tinham algo em comum. Né? Eu falei que é Cristo. É uma manifestação de Cristo na minha vida. E não tinha uma maneira melhor dele se manifestar na minha vida que não fosse na arte. E aí a After surgiu assim, e até hoje eu não tenho controle. Toda vez que eu tento fazer ela sem eu estar inspirado, sai outra coisa, né? Não sai algo autêntico como é a After. Porque a After, ela é explosiva. Ela sai de uma forma muito rápida, muito... E aí eu entendi que era Deus e que essas obras fariam bem para outras pessoas. Né? No início eu não vendia, né? Mas eu falei, não, essas obras... Ela tem um propósito diferente. Tem um propósito diferente. A negociação é totalmente diferente. Né? A gente não foca no dinheiro quando a gente vai... A gente foca no bem que ela vai fazer para a pessoa. Meu escritório tem. Em casa nem se fala, né? Em casa eu tenho também, mas no meu escritório eu tenho uma e eu e meu sócio fica bem de frente pra gente, é muito bom. Engraçado você falar isso porque a relação que eu tenho com a SIC Bartão, com você, com a Aline, é através da After. É verdade. E a After chegou até vocês muito antes de mim. A Aline foi numa galeria e comprou uma After pequenininha. E aí depois que ela foi saber quem era, né? E aí eu brinco até hoje. A After que se conectou, né? Foi algo não foi você que trouxe a After, foi a After que trouxe você. Isso. E ela foi... A SIC foi representante da After durante um ano inteiro. Porque eu achei que era a casa dela. Quando eu vi a SIC, entendia o propósito... Falei, não, aqui é a casa. É um lugar, é um lugar onde ele vai... Especial. É um lugar especial para ele. E, Adriano, meus pais moram em Várzea Grande ainda, né? Então eu vou muito para lá, para vê-los. Eu morava lá antes de casar. E ali, na obra onde era para ser o VLT, tinha tipo uma estação, tá lá, acho que é abandonada ainda, mas tinha uma instalação que no começo até me causou estranheza. Parecia um homem parado assim, meio cabisbaixo. Meio triste, né? Meio triste, E depois eu fiquei sabendo que foi você que fez aquilo. O que você quis dizer com aquela obra? E você teve algum problema com isso? Alguém quis arrancar ou quis te prender por causa disso? Não, porque eu não falei que era eu, né? Não falou, mas hoje eu sei. Hoje, depois de muito tempo, eu assumi. Mas quando eu fiz a instalação foi para isso. Quem mora em Várzea Grande, a gente passa por aquela cicatriz. Aquele rasgo. Aquele rasgo lá e incomoda muito. Todos os cuiabanos, mato-grossenses que passam por ali se sentem incomodados porque ali foi nos enganaram. Né? E quem chega de avião também. Então todo mundo que chega e vem, você vê, passa por ali. O impacto que a gente tem é aquela coisa. Então eu queria fazer algo que falasse o que a população queria
manifestar como artista, que a gente tem essa missão Top. de ser quem dá voz ao todo, né? Eu sentia que todo mundo queria fazer alguma coisa. Uhum. E eu pensei em algo que não ofendesse ninguém, que não alterasse o fluxo, mas que mandasse a mensagem. E a primeira coisa, eu falei, não vou me identificar. Uhum. Porque aí é o que aconteceu. Ele se tornou muito grande porque não era uma obra do Adriano, era uma obra das pessoas, era uma manifestação da nossa indignação. E aí a gente, só dele estar ali parado, esperando o VLT, isso criou uma força. Muita gente não me conhece, mas conhece a instalação. Né? E isso é legal porque tem a ver com o que você falou no bloco anterior. A obra é maior. A obra é sempre maior. Você ali, como você disse, tem gente que não te conhece. Uma vez eu estava assistindo o Jornal Nacional e apareceu. O cara fez uma reportagem sobre o VLT e tava lá, ele falou, ó, tá vendo? Como é o nome dessa instalação? É Esperando o VLT. Esperando o VLT. Mas o cara mostrou a obra lá e ele, sem ter conversado comigo, porque os repórteres me procuravam muito, eu não sei como eles descobriram que era eu. Mas eu falava que eu não conhecia. Não sei de nada. Sei de nada. E aí ele falou exatamente o que a população pensava, que era nós enganados, tristes, esperando até que hora? Olha que hora que passa? E ele falou exatamente isso. E conta a história do Pantanal. Você pintou um quadro todo, usando a cinza da queimada. Então, esse aí também foi sentimento, cara. Esse foi movido a sentimento, né? Uma das minhas fontes de inspiração é o Pantanal. E aí eu tava vendo o Pantanal queimando, e aí parecia que eu tava mentindo na minha arte. Porque eu tava pintando o Pantanal bonito, colorido. E o Pantanal pegando fogo. E o meu avô é ali de Livramento. E minha mãe nasceu em Livramento. Então, o sítio que a gente tem é ali perto. Então, o Pantanal é muito próximo. Uhum. Né? Então, o que tem no Pantanal tinha lá no sítio, né? Então, para mim, começou a me doer muito. Eu comecei a fazer manifestações na internet, que é queimar obras minhas do Pantanal, eu queimava. E eu senti que as pessoas estavam mais preocupadas com a tela. E eu achei isso, cara... Que inversão. Louca, que coisa louca. E aí uma delas queria comprar, uma de Florianópolis, queria comprar essa obra. Eu falei, não, esse é um desastre, eu não vou ganhar dinheiro com desastre. Ela falou, então por que você não vende e ajuda o Pantanal? Eu falei, vou fazer isso. Legal. E aí eu tava muito com vontade de ficar no ateliê, falei, vou pro Pantanal. Peguei a minha japonesinha, vamos pro Pantanal, vamos. A parceira... E aí a gente procurou uma ONG, né? E aí ela ficou de fazer umas parcerias, no final não deu certo, mas eu conheci o Coronel Barroso, lá do Paias. Ele nos acolheu, e a hora que ele falou, você é artista? Ele falou, cara, pinta umas obras, ele é muito louco. Ele é coronel, tudo, mas ele é muito louco, o Barroso. Por que você não pinta umas obras aí pra nós vender? O que a gente tá precisando de dinheiro? Ele está catando tijolo em Poconé pra construir lá. Tá bem no início, né? Uhum. Falei, cara, eu tô aqui pra isso. Pô, que legal, tal. Pode ficar. E eles já nos acolheram lá de uma maneira, parecia que a gente era da família. E era um cenário de guerra ali. Quando a gente chegou no Pantanal, tava queimando ainda, muito. E aí a gente estava o tempo todo com um nó na garganta de ver o Pantanal pegando fogo, aqueles animais. A gente via os animais. Na primeira queimada que a gente foi, a gente via muito animal queimado. Nossa, só a carcaça. Não conseguiu fugir. Não, então a gente estava ali o tempo todo com aquele nó na garganta, assim, de tristeza, mas com uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, transformar aquela tragédia em esperança. Uhum. A gente estava com essa ideia. E o combustível nosso era ver tanta gente com essa vontade. Gente que não saiu de outros países, de outros estados, e estava lá todo mundo reunido pelo Pantanal. Isso nos dava esperança, isso era o nosso combustível de continuar. Então a gente pintou 10 obras lá no Pantanal, estava pintando 3 obras, 4 obras por dia. Cara... E aí eu coletei a cinza, o carvão, tudo que era do desastre, eu transformei em pigmento e pintei as telas, lá dentro do Pantanal. E aí quando eu estava saindo do lugar que a gente estava coletando, que estava todo queimado, tinha copa de árvore queimada, coisa horrível. O chão estava preto. Nossa. E eu falei, cara, eu vou fazer uma exposição aqui.
Vou transformar esse cenário horrível em algo bom, né? Vamos usar essa tragédia e tentar fazer alguma coisa. Para chamar atenção para isso. Transformar aquela coisa horrível que a gente coletou em obras de arte, falar sobre isso e ainda ajudar. Mais do que dinheiro, a gente queria inspirar as pessoas a olharem. Porque o Pantanal precisa dar atenção. Dá atenção. Onde as pessoas colocam o dinheiro e onde elas se preocupam, é aquilo que chama a atenção delas. Então é uma guerra por chamar a atenção mesmo. Mostra, olha, eu tô queimando, eu tô precisando de ajuda. Preciso de ajuda. E a gente queria chamar a atenção. Então a gente vendeu... o Barroso fez foi um monte de político lá, né, nesse dia. E aí o Barroso pegou e colocou a tela no meio dos políticos. Falou, ó, tô precisando de dinheiro, quem dá mais nessa tela? Fez um leilão, leiloou. Então a primeira obra foi leiloada, né? E aí eu já fiquei muito feliz. E aí eu coloquei em leilão no meu Instagram, vendemos todas, algumas para fora do Brasil. Olha só. Né? Vendemos até hoje 12 obras. Uau. E aí a gente conseguiu todo o valor, a gente já foi passando. Porque tem gente que tá lá alimentando o bicho, tem gente que tá lá combatendo e recuperando, né? A gente tem que fazer um trabalho de recuperação. Não, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Então quem tá lá e eu posso ajudar, eu ajudo. Não só com dinheiro, mas falando sobre o assunto e inspirando. Porque a gente encontrou com gente que tinha ido lá porque tinha visto. Olha isso. Ó, que legal, eu vi você fazendo... Disso. E, né, o meu cunhado mesmo, ele trabalha na Marajá, então ele ficou afetado, ele mandava água. Então muita gente que viu, né, eu acho que isso foi o mais importante, você inspirar as pessoas, né, a entender que o Pantanal é nosso. Adriano, essa questão de você falar, eu cheguei a produzir 4, 5 obras por dia, isso o que faz você produzir mais? Nesse caso, teve essa motivação. Mas no dia a dia, o que te faz produzir mais, ser mais produtivo? É uma grande ideia. Quando eu tenho uma grande ideia, algo que eu não consigo parar. Eu tenho a ideia e eu falo, não dá, eu vou ter que ir lá fazer isso aí agora. Esse é o combustível. Esse é o combustível. Você ser bem sucedido também é um combustível. Você fazer algo que você sabe que alguém vai querer. O seu trabalho ter alguém que... Por exemplo, tem gente que traça o sonho dele e coloca a minha obra como um. Tipo, quando eu chegar lá... Eu vou ter uma obra do Adriano. Cara, isso é incrível. Eu tenho um cara de Pernambuco, e ele falou, cara, eu não tenho. Eu lembro da mensagem dele, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu amo o seu trabalho. E eu ainda vou ter uma obra sua. Eu vou ter. Eu coloquei aqui, ó, quando eu tiver dinheiro, quando eu for bem sucedido, eu vou... Então o prêmio dele vai ser uma obra. E aí a primeira coisa que ele fez, cara, o cara virou a vida dele, comprou uma casona gigante, né? E aí ele falou, Adriano, agora é a hora. Ele comprou 3 obras gigantes, assim, e colocou lá naquela parede gigante dele. É como uma medalha de ouro para um atleta, né? Cara, ele falou, a minha obra de arte virou um símbolo de uma realização de um sonho. Que massa! Isso já aconteceu várias vezes. Então, é esse tipo de coisa que é combustível para mim continuar fazendo, de manter sempre motivado. E o sucesso? O que é sucesso para você? Pra gente encerrar tem que ter essa pergunta, né? Sempre. Cara, eu acho que o sucesso é você ser feliz no que você faz. Né? Eu acho que a consciência de você deitar tranquilo e tá feliz e pensar, amanhã eu vou trabalhar, não com, porra, amanhã eu vou trabalhar. Ou não pode falar? Pode, no nosso pode tudo. Ah, beleza. Eu tava evitando até agora. Aqui o papo é à vista. Então você deitar na cama e pensar que você vai trabalhar no outro dia. Não pensar daquela maneira, pô, amanhã eu vou trabalhar. Mais um dia. Não, você fala, amanhã eu vou levantar e eu vou arrasar. Falar igual a minha filha, vai lá e arrasa. Então esse é sucesso pra mim. Você tá feliz no que você faz.
com essa motivação, com esse gás. Esse programa foi demais, ó, rimei. Queria que você deixasse seu Insta, cara, rede social, site, se tiver. Enfim, como a galera pode conhecer mais sobre você. Legal, tem tudo, gente. Você digitou lá Adriano Figueiredo Ferreira no Google, vai aparecer meu site, vai aparecer meu Facebook, vai aparecer o LinkedIn, vai aparecer o Instagram. O Instagram... SPC, Serasa, Tinder. Não, Tinder não, Tati. Brincadeira, eu tá? não sei nem o que é Tinder. Não sei também. Tá anotado aqui na pauta. Só falei porque tá escrito aqui. Então, o meu Instagram é aff.art. Né? O único que é diferente é porque eu não consegui meu nome no Instagram. Tem um cara lá com 2 seguidores e uma postagem com o meu nome. Então, meu Instagram é aff.art. A gente tá batendo lá 10 mil seguidores, então... Vamos lá que eu tô precisando bater os 10 mil. Vamos lá, é um marco legal. Então vamos lá. E vamos também motivar a galera a entrar no Adriano Figueiredo oficial, que já registrou antes de você. No Instagram. E denunciar a conta, até o cara perder essa conta. Vamos lá, galera! Tô brincando. aff.art. aff.art. É isso aí. 10 mil seguidores já, cara. Graças a Deus. Caramba, eu sou um deles. Muito por conta da pandemia. Tá brincando. Porque antes da pandemia eu não era muito de Instagram, né? Eu tinha meu blog tem 100 mil acessos, né? Então eu sou muito focado no blog, na minha fanpage no Facebook e tal. Então o Instagram eu postava lá, mas com a pandemia eu entendi a importância do Instagram. Que demais. Você vê a pandemia... Muita tristeza, não tenha dúvida, mas muita gente também virou a chave pro digital por conta disso, né? Com certeza. Muito louco. Bom, é isso aí, esse foi o papo com o Adriano Figueiredo. Eu não posso deixar de entregar uma caneca especial pintada por um amigo nosso, artista também, Rafael Jonier, para que você aí lembre sempre dessa sua participação. Terça-feira que vem, mais um episódio aqui do melhor podcast do mundo sobre empreendedorismo. É o Papo à Vista, da Rentalize. Um abraço. É isso aí. Aí você colocar lá na sua prateleira, né, como mais uma obra de arte.